Fala, nação, bora para mais um corte top do Mengão. O Sormani crava. Será que o Dudu quer o Flamengo, meu parceiro? Tem também o Dorival Júnior largando aço, falando sobre a saída do Mengão. Créditos de vídeo do canal do Sormani aqui embaixo na descrição, do GE também na descrição. Se inscreva aqui no canal, acione o sino, deixa o seu like. Vamos ver esses dois cortes aqui, meu parceiro, porque tem muita coisa, tem informações aí sobre o Dudu. Tem também na sequência o Dorival falando sobre essa situação aí da saída dele do Flamengo. Eu quero conversar com vocês a respeito do Dudu. O que está acontecendo com o Dudu, hein? O que está acontecendo? Por que ele não renova? A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, disse em entrevista ao GE que entregou uma proposta para ele há 15, 20 dias. E que ela já entregou assinada, ela já assinou. Só falta a assinatura do Dudu. Por que o Dudu não assina? Ele quer o Segundo eu Flamengo. apurei, uma pessoa dentro do Palmeiras falou para mim que a proposta é excelente, excelente. Inclusive a Leila Pereira foi criticada por conselheiros por conta dessa proposta, do valor. Não pode pagar, que absurdo, isso foge completamente à nossa realidade, etc e tal. Então, se de fato isso for verossímil, for verdade, por que o Dudu não assina? O que está acontecendo? Então eu fiquei aqui pensando cá com os meus botões e cheguei a conjecturar duas coisas. Dizem que o empresário do jogador, o André Cury, tá fazendo um doce, tá? Para ver se consegue tirar um pouco mais. E a Leila já falou, não aumento nem um centavo sequer. Então não adianta nada. Não adianta nada. Não adianta nada querer fazer esse doce aí para tentar arrancar um pouquinho mais de dinheiro do Palmeiras. Não vai conseguir. Não vai conseguir. E tem mais, hein? O Dudu tem que, se ele quer ficar de fato no Palmeiras, ele tem que tomar as rédeas dessa negociação e dizer: eu vou ficar no Palmeiras, André Cury. Aqui é a minha casa. Aqui eu me fiz jogador conhecido. Aqui eu ganhei títulos. Aqui eu sou amado. Eu quero ficar aqui. Aqui é a minha casa. Então, uma chegada um momento que o jogador tem que fazer isso. O empresário ajuda, em vários momentos da carreira do jogador, claro, a gente sabe disso. A função do empresário, quando o empresário é um empresário sério, é exatamente essa. Mas chega um momento, quando tem um impasse desse tipo, que o jogador tem que tomar a frente. E falar assim, escuta, acabou, é isso que eu quero. Eu não quero sair daqui, o dinheiro é ótimo. Por que o Dudu não faz isso? 15, 20 dias, mais ou menos, segundo a Leila falou, a proposta foi entregue para o jogador, repito, assinada, hein? Não é que foi entregue em papel em branco, para o Dudu assinar e depois a Leila assinar. Não, já entregou e ela já assinou. Tá aqui, ó, tá na mão lá do Dudu e do André Cury. Por outro lado, eu fiquei vendo aqui também, me informando, o Flamengo tem interesse no jogador. Será que o Dudu vai tá pretendendo trocar o Palmeiras pelo Flamengo? E vai jogar toda essa responsabilidade nas costas do André Cury? É uma estratégia. É uma estratégia. O jogador não assume, diz que o empresário não quis assinar, criou problemas, e aí ele pega e vai fazer o quê? Vai embora. O contrato do Dudu, para você que não sabe, se encerra agora em 31 de dezembro desse ano. Nesse momento, ele pode assinar com quem ele quiser. Nesse momento, qualquer clube do futebol brasileiro, da América do Sul, da Europa, do Bom, ele pode ter se equivocado aqui. Que eu saiba, o contrato dele é até dezembro do ano que vem, 2023, tá? planeta, pode conversar com o Dudu. Não é nada antiético, nada ilegal, não é assédio. Faz parte das regras do jogo. Então, o Flamengo conversar agora com o Dudu faz parte. O contrato dele termina daqui 15 dias. Certo? Então eu fico pensando, será que o Dudu vai trocar o Palmeiras pelo Flamengo? Acabei de confirmar aqui, realmente, o contrato dele não encerra agora, hein, Sormani? O contrato dele encerra em dezembro do ano que vem. Ele confundiu os anos aí, tá? Só para corrigir essa situação. E os flamenguistas acham muito interessante
esse movimento de tirar o Dudu do Palmeiras, primeiro, porque vai reforçar o Flamengo. O Dudu é ótimo jogador, gente. Eu até disse aqui algumas vezes, né? O Rafinha, que teve na Copa do Mundo, não joga mais do que o Dudu. Ele só foi para a Copa do Mundo porque ele joga na Europa. Só. Na Inglaterra, no caso. Não, tá na Espanha. Barcelona. Dudu só não foi porque tá aqui no Brasil. A gente sabe do preconceito de técnico de seleção em relação ao jogador que atua no país. A gente sabe disso. E o Tite não fugiu à regra. Então eu acho que o Dudu é um excelente jogador. Se o Palmeiras, se o Flamengo contratar, nossa senhora, vai estar se reforçando demais. E mais, vai estar enfraquecendo o adversário. Entende? Quer dizer, o Flamengo vai, pega o Dudu, fica com um elenco melhor ainda, e o Palmeiras, que já perdeu o Scarpa, já perdeu o Gabriel Veron, se perde o Dudu, fica mais fraco ainda. Para piorar, a presidente Leila Pereira disse também nessa entrevista ao GE que não pretende usar esse dinheiro da venda do Endrick para contratar jogador. Acho que tem que fazer frente às necessidades mais urgentes do clube, que são dívidas a serem pagas, segundo ela, que ela herdou de outras gestões. Entendeu? Então essa é a situação do Dudu. Palmeiras, Dudu e Flamengo. Eu não me estranha o Flamengo estar atrás do Dudu. Não me estranha. Não só para enfraquecer o Palmeiras, mas para se reforçar, ficar mais forte ainda. É isso, nação. Então vamos aguardar essa situação aí do Dudu. Agora vamos ver aqui. Coloca nos comentários o que você acha do Dudu no Flamengo. Vamos ver essa situação aqui do Dorival, ele falando sobre essa saída. Para mim foi uma surpresa. Sou muito sincero com vocês, até por tudo que nós vivemos dentro do Flamengo esse ano. Eu cheguei em junho, se não me falha a memória, logo no início, e o ambiente que eu encontrei era preocupante. Não aqui culpando quem tenha saído, não é isso, jamais isso aí, até porque quando você vai para um novo trabalho, você tem que ter um foco, tem que ter um objetivo, tem que ter alguma coisa já construída na sua cabeça e já imaginada para aquela equipe. Então não tem que ficar, lamentando uma ou outra situação e aquilo que tenha passado com os profissionais anteriores que também contribuíram e entregassem a equipe naquela situação, naquele instante. Mas não era uma situação saudável, não, realmente não era. E acredito eu que tenhamos feito um trabalho, quando eu falo tenhamos, porque é uma equipe, não é o Dorival que fez. Fizemos um trabalho em todos os aspectos, em todos os sentidos com os jogadores, tentando recuperar cada um deles, porque percebia-se que faltava um pouco de cada detalhe, né? Um pouco de confiança, um pouco de um equilíbrio, um pouco de organização dentro de uma situação que fosse apresentada e principalmente que eles se interessassem, se integrassem e entendessem aquilo que estava sendo passado. E eu acho que tudo isso aconteceu. Você, em 6 meses, ajudar na transformação de uma equipe que até então davam como já um ano perdido dentro do clube, eu acho que alguma coisa de bom foi deixado. Eu sinto isso por todo o ambiente que foi criado dentro da nossa equipe, com as pessoas que participam do dia a dia do clube. Era um ambiente muito saudável, engajamos todo mundo no trabalho, todos aqueles que estavam em volta e que se sentiam às vezes até um pouco de lado, foram trazidos, começamos uma série de cobranças, mas apresentando soluções para o grupo que abraçou a nossa ideia de jogo. Tanto é que jogávamos com uma equipe num sistema, com uma outra equipe em outro sistema, trabalhávamos nesse período em que a equipe atuava e quando podíamos estar em campo, estávamos com todos os jogadores já objetivando o jogo da semana seguinte. Então, foi assim, tudo muito bem programado, planejado. E quando nós percebemos que as fases decisivas das Copas, elas praticamente se encontrariam no momento de definição do próprio Campeonato Brasileiro, nós tivemos que fazer uma opção.
e aí nós focamos exclusivamente nas duas competições, que eram competições mais curtas, um mata-mata, em que, com certeza, se preparados, nós teríamos uma possibilidade muito maior do que tirarmos uma diferença considerável de pontos para o Campeonato Brasileiro, que seria quase impossível, porque não dependeria única e exclusivamente do Flamengo. Então, eu acho que, de um modo geral, foi feito um trabalho de recuperação, um trabalho de reequilíbrio da equipe, encontramos um padrão rapidamente para o grupo, mudamos algumas peças, fizemos um novo encaixe para a equipe e a equipe começa a produzir, começa a render, começa a se encontrar. Foi criada uma confiança muito grande e, com isso, a equipe que jogava o Campeonato Brasileiro nos dava uma ótima resposta também, fazendo com que o trabalho fosse fortalecido, senão tudo isso iria por água abaixo. Começamos um processo de recuperação, chegamos à vice-liderança do Campeonato Brasileiro e acredito que vivos nas 3 competições como foram. Então, eu acho que o objetivo principal foi a recuperação da equipe, um padrão de jogo e automaticamente estarmos em condições de brigarmos pelas competições como acabaram acontecendo. O objetivo foi alcançado em razão de um planejamento bem executado, bem definido, elaborado e aplicado. É natural que você crie uma expectativa de uma permanência, até porque nós teremos aí 3, 4 competições logo no início do ano, onde, se lá atrás nós sentíamos problemas e dificuldades na equipe, nesse momento, ao contrário, sentia e sinto uma equipe preparada, uma equipe com condições de poder estar fazendo a segunda partida também do Campeonato Mundial, não só passando pela primeira, mas chegando também à segunda, chegando à decisão de um Campeonato Mundial novamente. E era isso que eu gostaria de dar ao torcedor que acreditou no nosso trabalho, que nos tratou com um carinho excepcional. Sou muito sincero com vocês, o que eu vivi no Flamengo nesses 6 meses aí, talvez eu não tenha passado na minha vida, mesmo aí já tendo, graças a Deus, 13 títulos conquistados e 5 vice-campeonatos, mas a emoção que foi alcançada com essas 2 conquistas foram... é até difícil mensurar o que o torcedor do Flamengo, o carinho com que nós fomos recebidos e essa troca que existiu. Então, é normal que você crie uma expectativa de uma permanência, até porque tudo vinha acontecendo da maneira como imaginávamos. Eu acho que a diretoria tomou uma posição, isso aí eu respeito, é um fato. Não vou ficar aqui criticando a atitude que tiveram. Eu acho que é uma decisão que cada um deva tomar e eles estão ali para avaliarem o melhor para o clube e isso daí é uma situação que eu respeito e sempre respeitarei. É natural que tenha criado, sim, uma expectativa de uma continuidade, sim, mas muito pelo trabalho que foi desenvolvido, por aquilo que foi deixado, pelo ambiente que existia, pela aceitação de todos. Mas a expectativa foi só sua ou ela veio também do que você ouviu do clube? O clube te deu a entender que gostaria de continuar? De um modo geral, a todo momento. A todo momento. Todas as pessoas que estavam envolvidas com o futebol, inclusive os que diretamente trabalhavam com a gente, sempre se posicionaram nesse sentido, nos mostrando que provavelmente aconteceria uma continuidade. O que eu vejo é que talvez nesse momento das últimas competições jogadas, o Flamengo chegue numa condição diferente. Uma condição muito boa em que podem acreditar que dificilmente deixará de estar na decisão e brigando diretamente pelo título. Dá pra ver que ele está bem chateado com essa situação, da forma principalmente com que foi conduzida. Ele não vai chegar ali, até porque o Dorival é um cara muito bem educado na forma de falar. Então ele não vai chegar ali rasgando geral, falando, fulano fez isso, não sei o que. Ele não é esse tipo de pessoa, não. Mas dá pra ver, sim, no jeito de falar, na forma que ele fala, 100% educado, né, fino, e ele está chateado, meu parceiro. Se inscreva no canal, acione o sino, deixe seu like e até o próximo vídeo.